Tem uma coisa que a gente conhece, mas algumas pessoas não encaram muito bem. Na vida, em geral, é chamada de crítica construtiva. No meio corporativo, geralmente isso é chamado de feedback. Um feedback tem várias formas de ser dado e várias formas também de ser recebido. Então hoje eu vou falar um pouco para você sobre alguns pontos que podem te ajudar na hora de dar um feedback e algumas coisas que você pode interpretar melhor quando for receber um feedback. Quando você vai dar um feedback para alguém, você não necessariamente precisa ser o chefe daquela pessoa ou o superior, a pessoa que comanda as atividades da equipe. Mas uma coisa que tem que ter muita clareza: você tem que saber qual é o objetivo em dar aquele feedback. Você não pode simplesmente chegar lá e falar: fulano, seu trabalho não tá legal. Não serve. Desse jeito é melhor você não falar nada, é melhor você ficar quietinho na sua. Não fala nada pra ninguém. Qual é o objetivo que você quer atingir dando aquele feedback? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele vive me reclamando que eu tiro ele do foco, porque eu chego perto dele para conversar e às vezes a gente começa a conversar e vai devagar e fala sobre diversas outras coisas. Então ele já falou para mim, ele não só falou, ele fala. Quando eu chego perto dele, que ele tá num trabalho importante, ele fala: foco, agora eu não posso conversar. Então assim, qual é o objetivo dele? Me dizer: poxa, você não tá me deixando produzir e nesse momento eu preciso de foco, então pode ir lá pro seu lugar. Só que antes da gente chegar nesse momento de feedback entre pares, a gente teve uma conversa: não dá pra ficar conversando paralelamente em todo momento que você estiver livre. Eu não tô livre, não significa que eu tô livre. Então, o que aconteceu? Foram estabelecidos limites. Por quê? Qual era o objetivo dele? Conseguir desenvolver o trabalho que ele precisava e me fazer entender exatamente isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Tem que ter um objetivo bem definido. Você quer o quê? Mostrar que a pessoa precisa produzir melhor, mostrar que a forma dela de atuar não está sendo adequada, ou mostrar que o comportamento dela, no meu caso, foi questão de comportamento. No meu horário livre, eu ia lá conversar com o fulano. Então, qual é o teu objetivo em dar um feedback? E vale ressaltar que o objetivo, ele tem que, obrigatoriamente, para ser um feedback construtivo, você quer elevar o nível da pessoa, ele tem que ser pensando em como fazer essa pessoa melhorar ou como fazer alguma coisa no trabalho melhorar. Você não pode simplesmente dar uma opinião, tipo, não gosto de você e eu acho que você devia melhorar isso e isso. Da vida pessoal da pessoa. Às vezes isso não vale a pena falar. Às vezes você não vai fazer a diferença na vida da pessoa. Mas mostrando pra ela como ela pode melhorar como profissional. E se for o caso, dependendo do nível da intimidade, isso vale pra vida. Você pode, de fato, dar uma opinião de forma que o seu objetivo seja transformar essa pessoa em uma pessoa melhor. Você vai levar ela de um ponto A a um ponto B, mas que ela, necessariamente, ela tem que evoluir nesse processo. Ou ela, ou o trabalho. Geralmente o feedback é muito mais voltado à pessoa. A forma que ela executa o trabalho, ou então o jeito, um produto que não está sendo entregue adequadamente, que ela poderia fazer melhor. Ou, por exemplo, geralmente líderes, eles têm expectativas em relação a alguns trabalhos. Alguns não, geralmente eles têm expectativas em todos os trabalhos. Então, talvez a expectativa do trabalho não esteja sendo cumprida. E esse é o motivo do feedback. Então, seria uma parte de nivelamento da expectativa, qual é a expectativa do chefe, o que está sendo entregue, e mostrar como isso poderia ser entregue por aquele profissional. Então, é muito mais também uma questão de comunicação às vezes. Às vezes falhou a comunicação, não sei, pode acontecer, em todo lugar acontece, em famílias, em todos os tipos de relações isso acontece. E no meio corporativo não é diferente. Então, às vezes um feedback é mesmo um nivelamento de expectativas, e é uma oportunidade de quê? De mostrar para aquele funcionário que o que ele está entregando não está dentro das expectativas e que ele pode fazer muito melhor às vezes. Às vezes também é uma questão de limitação, de autolimitação do funcionário, da pessoa que está executando, né? Às vezes ele não acredita que ele consegue entregar algo de alguma forma, e uma pessoa de fora falando para ele que é possível muda completamente a forma. Então, assim, primeiro,
qual é o objetivo do teu feedback. Segundo, qual é a forma de falar esse feedback. A forma de falar muda completamente uma informação. É muito importante sempre lembrar que tem que ter respeito na relação. Independente de com quem seja, com todos os seres humanos, as pessoas merecem respeito. E num feedback, em uma relação de trabalho, também tem que ser assim. Então, como você vai falar o feedback, às vezes, vale muito mais do que a informação que você está passando. Pelo respeito, pela forma que você demonstra de querer bem para a pessoa, de querer que ela evolua, que ela cresça e que o trabalho que ela está entregando que seja muito melhor do que o que tem sido entregue, no caso, até o momento, se for o caso, se for esse o motivo. Respeito é a base de tudo, respeito é a base de qualquer relação. Então, com esses 2 pontos, você já tem um potencial para dar um feedback muito melhor. Respeito e o objetivo de fazer essa pessoa evoluir. Qual é o objetivo de dar esse feedback? Eu quero fazer essa pessoa evoluir de alguma forma. Um terceiro ponto é mostrar para essa pessoa que você realmente se importa. Porque se você parou para pensar qual é o objetivo de dar esse feedback para fazer a pessoa evoluir ou o trabalho evoluir, então você realmente se importa. E demonstrar isso não faz mal a ninguém. Na verdade, demonstrar isso cria uma conexão muito maior entre as pessoas. Se você tem a oportunidade de dar um feedback e mostrar para a pessoa que você se importa com ela e que você espera que ela evolua, e às vezes não é porque você gosta dela, ela é sua amiga, é porque, poxa, vocês trabalham juntos, passam a maior parte do tempo juntos ali, né? Não sei, agora com o coronavírus, com todo esse contexto que a gente está vivendo, a gente está em um distanciamento muito maior do pessoal do trabalho e uma aproximação maior da nossa família mesmo, né? Eu passava 8 horas no trabalho e ficava praticamente 2 horas no trânsito, então 10 horas eu estava fora da minha casa. Agora eu passo todo esse tempo em casa e às vezes 1 horinha do dia a gente tem reunião, 2 horas, tem dia que é mais, que são 4 horas de reunião, mas assim, nem se compara ao que é o contexto de viver todo dia às 8 horas, vendo as pessoas, conversando, trocando ideia e tudo. Então assim, você acaba criando uma relação. Você pode transformar esse momento de feedback para você conectar ainda mais com essa pessoa, seja seu colega de trabalho, seja seu subordinado, seja o seu superior, porque também tem feedback para quem é superior, quem está em cargo de chefia, né, de liderança. Então, assim, é uma oportunidade de demonstrar que você se importa. Muitas vezes, um feedback para um superior é visto como puxação de saco. Puxação de saco, às vezes um colega interpreta de uma forma errada, o próprio chefe interpreta. Então, assim, algumas palavras podem te ajudar a não deixar isso com cara de puxação de saco. E outro ponto muito importante quando está sendo dado um feedback para um superior é ser honesto. As pessoas têm medo de falar a verdade para uma pessoa que está em cargo de liderança. Mas devia ser pré-requisito para estar em cargo de liderança entender que você é humano, você é um ser humano, você erra igual eu, igual qualquer pessoa desse mundo. Se você erra, como chefe, você vai errar. Você não vai errar de propósito, mas você vai errar porque é da nossa natureza. A gente erra para aprender e aí depois a gente acerta. Algumas pessoas acertam de primeiro, mas assim, a maioria das vezes que você está desenvolvendo uma função e você está em um longo período de tempo numa função, você vai errar de alguma forma. Você chegou um dia estressado no trabalho, falou uma coisa que não deveria, ou às vezes um posicionamento, a forma, por exemplo, de lidar com as populações que são minoria, por exemplo, a forma de lidar com as mulheres, com o público homossexual. Então, assim, a pessoa erra, é comum errar. Agora, a questão é você conseguir entender e encarar o teu erro como uma oportunidade de melhorar. E aí a gente passa para o segundo passo, que é como receber um feedback. O primeiro ponto é que você tem que saber que o feedback não é pessoal.
Às vezes a pessoa não te tratou com respeito na hora de dar um feedback, isso acontece. Às vezes você ouviu uma coisa, uma crítica sobre você mesmo, sobre uma coisa que você tem que, poxa, tá intrínseco, é seu ser. Mas que às vezes você tem a oportunidade de melhorar com isso. Você talvez tem dificuldade de entender e receber uma crítica, seja ela de que forma que for. Então, o primeiro ponto, você tem que saber que um feedback, ele não é pessoal, não é pra ti. O que quer dizer com pessoal, né? Às vezes as pessoas ficam repetindo isso, um feedback não é pessoal. Então, o que é isso? Ela não tá tentando te agredir. Não é uma coisa pra você entrar em ponto de defesa. Agora eu preciso me fechar e eu não vou aceitar mais o que essa pessoa falar, não vamos mais ter relação e tal. Não, ela quer te fazer crescer. Se uma pessoa te dá um feedback é porque ela quer ver o seu melhor, ela quer que você seja mais. Ela talvez se expressou de uma forma muito cruel, talvez, pode acontecer, ou talvez ela falou numa hora de fúria, de raiva, mas assim, qual é o ponto? Não leva pro lado pessoal. Analisa a informação e vê o que você consegue mudar. Pra quê? Pra te transformar em uma pessoa melhor, um profissional melhor. Pra quê? Pra você executar o seu trabalho de uma forma melhor. Se você aceita as críticas, quando o meu amigo lá do trabalho, ele veio reclamar comigo, eu fiquei pensando, eu falei, caracas, mano, a gente é amigo de vida, não é só amigo do trabalho. Mas eu entendi, ele tem o tempo dele, ele tem o momento dele, a forma dele de trabalhar. Então, o que eu posso fazer? Refletir, o mínimo, o primeiro ponto, né? Eu não é contra a minha pessoa, não é um ataque à minha pessoa, mas é uma coisa para eu melhorar. Talvez eu estivesse atrapalhando outras pessoas, eu não sabia, porque eu gosto de falar muito e eu gosto de conversar, enfim, é meu jeito. Mas talvez eu estivesse atrapalhando outras pessoas e isso foi um alerta, poxa. É uma forma de me fazer pensar, bom, se eu tô fazendo isso com ele, talvez com outras pessoas também esteja repetindo. Então, primeiro ponto, não leva pro lado pessoal. Segundo ponto, reflita sobre o que foi dito, analisa a informação, certo? E o terceiro ponto é, o que você acha que é útil, que você deve realmente mudar e que você acha que foi pro teu bem, que foi para o teu crescimento, daí você absorve. Você leva isso com você e muda, e se transforma mesmo. Agora, o que você acha que não foi pro seu bem, que foi, sei lá, uma forma que a pessoa interpretou errado, às vezes você pode ter a oportunidade de explicar uma situação. Por exemplo, quando minha filha nasceu, eu tinha muita dificuldade com as entregas, porque eu fazia faculdade ainda, e aí eu ia pro trabalho de manhã, voltava em casa na hora do almoço, ficava com ela, amamentava, né? Ela ainda mamava, e daí eu voltava pro trabalho, e do trabalho eu ia pra minha faculdade. Chegava em casa às 11 horas da noite. Então, assim, nesse período do horário do almoço, às vezes, quando eu voltava 2h30 para 3 horas da tarde, mas eu ficava até mais tarde. Só que, às vezes, nesse horário tinha reunião. Então, nesses horários eu tinha muita dificuldade. E também no horário cedo. Às vezes, tinha reunião cedo e eu não conseguia chegar. Então, eu tive que sentar com o meu chefe. Uma vez ele questionou, ele reclamou comigo, falou, Luciele, eu preciso de você aqui no horário da reunião, não tem como você não tá. E aí eu expliquei, eu falei, olha, eu não tenho como tá. Não tem jeito, porque tem a questão da minha filha e eu não tenho como parar de amamentar, porque ela era um bebê muito nova. E eu conversei e deu certo, então eu tive a oportunidade de explicar. Ele me deu um feedback que não estava legal, o meu horário, né, questão de participação em reuniões, e eu tive a oportunidade de replicar. Não, poxa, não tem como, minha vida agora estava toda bagunçada por conta das rotinas com a criança. E quem tem filho sabe que é pauleira. Mas assim, beleza, a gente conversou, se entendeu e tudo, e ele conseguiu entender o meu posicionamento, eu entendi o posicionamento dele também. Então foi, uma conversa construtiva. Então eu tive a oportunidade de explicar. Então, esse ponto de explicar às vezes, a falha na comunicação transforma um relacionamento que poderia ser muito bom em algo muito ruim, em um ambiente hostil. Então fale, seja honesto, converse, ponha as suas dificuldades, explique algumas coisas que talvez não estejam explicadas e dê o seu melhor. Sempre quando a gente dá o nosso melhor, as pessoas conseguem entender, a empatia ainda é muito forte no ser humano.
A gente tem que explorar isso também a nosso favor quando uma situação estiver desandando, né? E o último ponto é, depois que você identificou que tem coisas que você de fato precisa absorver, internalizar em você e mudar, faça isso. Se você tem condições de entregar um trabalho muito melhor, dê o seu melhor. Se você tem condições de fazer uma coisa muito mais bem elaborada, ou se você tem a opção de mudar o seu jeito para alguma coisa que está atrapalhando no teu trabalho, mude, faça. Por quê? Porque se a pessoa te der um feedback, ela realmente está esperando a tua ação. Ela está esperando que você dê a contrapartida desse feedback do que couber, né? Do que você não argumentou. Então faça, execute, coloque em prática o que vale a pena mudar. Eu tenho certeza que mesmo se você receber um feedback de uma forma que seja desrespeitosa, de uma forma que não seja agradável, de pessoa que realmente às vezes tem alguma picuinha ou tem alguma questão que não te tratou com respeito, se você analisar a informação e te trouxer algo bom, isso pode te mudar, isso pode te fazer uma pessoa melhor, isso pode te fazer um profissional melhor. É uma oportunidade de crescer. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido útil. Eu aprendi muito na minha vida a receber feedbacks. Eu era uma pessoa extremamente inflexível, sempre achava que eu estava certa. E assim, eu tive pessoas na minha vida que me ensinaram que ouvir o que eu tenho de ruim me faz melhor, porque eu tenho a oportunidade de mudar. E se eu tenho a oportunidade de mudar e ela tá nas minhas mãos, eu não mudo se eu não quiser. Então eu deixo essa mensagem para você. Tenta abstrair mesmo e acreditar que você consegue mudar. Tenta pensar que um feedback vai te fazer crescer, que uma crítica construtiva, às vezes da sua família, às vezes de pessoas que estão próximas de você, de amigos, essas são as pessoas que realmente se importam, são as pessoas que falam a verdade sobre quem você é, porque elas realmente querem que você seja melhor. É isso aí. Eu espero que esse vídeo ajude, principalmente nas relações de trabalho, poxa. A gente vive junto por tanto tempo, nós temos obrigação de transformar o nosso ambiente de trabalho em um lugar melhor. Então, se você for dar um feedback, escuta as dicas que eu dei, fale de uma forma respeitosa. E se você for receber um feedback também, tenta absorver isso e colocar em prática para que o ambiente de trabalho se torne cada vez mais agradável.